Falar bem é falar simples. Não adianta eu querer achar, tomar uma sopa de letrinha e ficar falando um monte de palavra difícil, se essa palavra, ó, vou voltar naquilo que a gente conversou agora há pouco, não conecta. Pode crer. Só fica bonito. Só filosofando e ninguém tá entendendo Só nada. filo... Nossa, Camila falou legal. Não sei, eu não tenho a mínima ideia do que ela falou. É um pouco disso. É lindo, mas não sei do que ela tá falando. Agora, o lance de escutar é de extrema importância. Você fala isso normalmente no seu. Tem que escutar, não adianta Sim. só falar bem. É um exercício. É um A exercício. escuta também é um exercício. Da mesma forma que nós aprendemos a não ouvir, a gente pode aprender a ouvir. Ouvir genuinamente Sim. as pessoas. Porque existe algo no relacionamento interpessoal, na comunicação, que acontece muito, que é aquilo da pessoa, ela só tá esperando a vez dela para ela retrucar. Ela não tá ouvindo Ela nada. não tá ouvindo Ela Tá se só, nada. ela só armando. quer falar. Tipo. Putz, Ou é aquela pessoa que vai interromper mesmo, não vai te atravessar, vai passar por cima igual um rolo compressor, ou então é aquela pessoa que tá esperando, tá ouvindo só já para poder sabe o que vai responder. falar, né? Exatamente. E não é para compreender. Tem essa frase, né? Ouça para compreender, não para responder. Maravilhoso isso. Muito Né? bom. Primeiro eu preciso entender o que está vindo de você. Qual que é a mensagem? O que que você está trazendo para mim? Qual que é o teu repertório? Depois eu vou pensar em como eu vou responder. O exercício de escuta, ele é fundamental para o sucesso de qualquer relação, de qualquer interação. Sim. E aqui eu estou falando não somente da vida pessoal, da vida profissional, como até mesmo a nossa comunicação interna também, né? A gente precisa também criar esse espaço interno para a gente se ouvir, para a gente entender os nossos sentimentos, o que está em jogo naquela interação, naquela conversa. Então, é muito além da técnica da oratória. A comunicação é muito além. A técnica de oratória, ela nos dá essa possibilidade de transmitir a mensagem com eficácia, com eficiência, da maneira que você receba e você compreenda, né, ajustando esse interlocutor. Então, eu vou ajustando o meu contexto, eu vou ajustando a forma como eu me expresso, e aí eu entrego essa mensagem da maneira mais clara possível. A soma, né, de saber escutar e de saber falar te ajuda a se tornar um bom comunicador. Quais são os principais atributos de um bom comunicador, assim, para você? Flexibilidade, eu considero um bom atributo, que é isso que eu comecei a falar aqui, então eu vou aprofundar, aproveitando que eu já fiz a introdução. Aquela pessoa que se adapta aos diferentes contextos de comunicação. Sabe falar com a tia no almoço, né? A tia de 70 anos. Exatamente. Não adianta aquela pessoa ser super boa na oratória, na argumentação, na persuasão, se ela não consegue adaptar. Uhum. Se ela não tem essa flexibilidade de entender que se eu estou dando uma palestra, e essa palestra, o tema que eu vou abordar, eu vou falar para um público leigo, o que que vai acrescentar eu ficar usando termos estritamente técnicos? Sim. Você vai reforçar a sua especialização, tipo, sem finalidade que vá levar a algum lugar, né? Então, é uma questão de vaidade até, né? É, De você fica meio mostrar essa espertão, né? arrogância Ó, como ele é intelectual. inteligentão. Exato, exatamente. Então, na minha percepção, a flexibilidade, essa capacidade de adaptação Uhum. é um primeiro grande Legal. atributo de um bom comunicador. Outro ponto é a capacidade de simplificar. Falar bem é falar simples. Não adianta eu querer achar, tomar uma sopa de letrinha e ficar falando um monte de palavra difícil, se essa palavra, ó, vou voltar naquilo que a gente conversou agora há pouco, não conecta. Pode crer. Só fica bonito. Só filosofando e ninguém tá entendendo Só nada. Nossa, Camila falou legal. Não sei, eu não tenho a mínima ideia do que ela falou. É um pouco disso. É lindo, mas não sei do que ela tá falando. Eu acho que às vezes eu dou umas dessas. Obrigado pela dica.
Olha, eu acho que eu tô te dando um monte de. É, tô gostando disso aqui. Vamos continuar. Eu queria aproveitar e fazer um parênteses aqui, porque eu achei muito bacana a história que você contou, que por conta de uma deficiência que você tinha, você acabou virando uma especialista no assunto. A gente tem um caso muito parecido aqui, porque o Plugado, né, ele nasceu por conta de uma vez que eu e o Mafia somos sócios aqui no estúdio, e a gente foi fazer um evento, né? Uma live grande, onde era aquele momento da pandemia, era o O híbrido. ápice da pandemia. Tinham pessoas ali no presencial e muitas câmeras, luz e tudo mais. E a gente tinha que explicar um pouco do que a gente fazia, das produções e como é que tudo acontecia. E aí a gente ensaiou, eu e ele, o que a gente precisava falar na Tinha uma Casa Pet. pautinha Tinha uma curta. pautinha que a gente desenrolou ali no backstage e, não, fala isso, beleza. E aí eu fui, pá, desenrolei a minha e na hora que eu toquei a bola pro Máfia, o Máfia não Depois foi. eu vou achar essas imagens. Isso tá gravado, a gente deve ter isso aí, né? Não lembro o nome agora da live. Stream the Future. Exatamente. E aí eu lembro que naquele mesmo dia, no final, ele ficou ali meio cabisbaixo e ele falou, cara, eu preciso melhorar essa oratória. E aí continuamos nos trabalhos e algumas semanas depois ele virou pra mim e falou, cara, eu vou aproveitar a nossa estrutura que tava meio parada aqui e vou começar a fazer um podcast, porque isso vai ser um treino para minha oratória e é um jeito de eu me comunicar. Eu senti uma deficiência e foi aí que o Plugado nasceu e ele achou o seu canal nesse momento, né? Foi. Por conta de pesquisas, ele achou e ele falou, não, tô fazendo uns estudos aqui, achei um canal de uma pessoa muito bacana que tá me dando várias orientações, então muito bacana a história de vocês Sim. dois. Que Que, joia. né? Então, Indiretamente, A gente se conectou já. há alguns 2 anos atrás, faz isso. uns 2 anos já que eu venho acompanhando, assim, pô, é super importante, assim, essas ferramentas que a gente vai pegando na internet, mas assim, o seu canal ele estava muito organizadinho ali, com várias dúvidas que eu já tinha. Eu falei, meu, eu vou acompanhar isso aqui de cabo a rabo, né? E o Mafia é um cara exigente. Porque se ele bateu o olho ali e falou, curti isso aqui, vou seguir, é porque tava bom mesmo. Me sinto honrada. Muito bom. Que legal. Além que bom de poder tudo, fazer parte disso. O Mafia, ele é o diretor de arte aqui da produtora, né? Então Uhum. ele tem, primeiro ele vê o visual, isso aqui tudo que vocês veem, o logo, a lousa, tudo mãozinha dele. Então ele bateu Obrigado o olho, pela história. né? Ele bateu o olho e com certeza ele Agora- entendeu que ali tinha um potencial. Agora até tremi na base, porque quando eu comecei o canal, assim, foi tudo eu sozinha ali, pensando do meu jeito. O primeiro cenário do canal era numa quina na minha casa, que eu coloquei uns quadrinhos e fiquei num cantinho, assim. Mas é interessante você trazer isso, porque tudo comunica. Sim. Até o visual. A gente estava falando de comunicação não verbal, do gesto, da postura, do contato visual, mas isso daqui também comunica. Sim, E aí você vai saber dizer até mais do que eu. Mas que bom poder saber que eu fiz parte desse caminho e só de você me dizer isso eu já ganhei meu dia. Imagina o tanto de gente que se inspira no seu conteúdo, que o tempo todo tá ali, pô, preciso absorver alguma coisa, e chega lá, tá tudo organizadinho, maravilhoso. Ai, fico muito feliz. E como que isso cresceu mesmo na pandemia, viu? Você tá me né? contando aí. Imagina o tanto de busca que você teve lá por consultoria. Você Sim. faz também Sim. as consultorias. Atendimento individual, Aham. mentorias, e isso aumentou demais, porque, bom, nós temos o entendimento de que a comunicação, entre essas que chamamos de soft skills, Aham. ela é uma das principais. Sim. Mas isso foi catapultado com a pandemia, porque aumentou demais a exigência. Todo mundo precisou fazer pelo menos uma reunião de videochamada. Sim, total. E aí as pessoas começaram a se ver mais. E esse foi um grande ponto da época da pandemia, porque quando a gente está aqui conversando, se não tem uma gravação, uma conversa, uma reunião de trabalho, pré-pandemia não se gravava, Sim. né? Acontecia tudo ali. Então, a gente não se vê falando. Eu não fico olhando para mim enquanto eu estou me comunicando. Hoje já tá bem diferente. Nas reuniões, nas videochamadas, já não. Inclusive, tua carinha tá ali enquanto você tá falando com as pessoas. E as pessoas se silenciam para você falar, né? Tá ali você no protagonismo Ah, do holofote. momento ali. Exatamente. O que eu recebi de gente falando, Camila, eu fui assistir uma live que eu fui
participar. E quantos nés que eu falo, nunca tinha reparado. Então, alguns aspectos, vícios de linguagem, cacuetes das mais diversas fontes. Então, pessoa mexer a cabeça, mexer no cabelo. Até palavrões que a gente vai soltando no meio da Palavrão que fala, né? solta e não percebe que faz. Tom de voz. É. Pessoas que não tinham muita noção até dessa sonoridade. Nossa, Camila, descobri que eu odeio a minha voz. Porque agora começo a assistir esses vídeos, a gente tem que gravar a reunião e agora eu tô me ouvindo aqui, tô detestando. Então isso trouxe para a consciência algo que a gente já sabia, mas que agora é muito tranquilo de se dizer que todo profissional, toda pessoa depende da comunicação. Total. Ah, vocês falaram até junto, total. Perfeito. Agora, retomando as habilidades do comunicador, você falou lá da flexibilidade, o que mais? Ser simples, que Ser foi simples, também o que eu direto. mencionei. E aí ser assertivo. Acho que é até mais do que ser direto. É ter essa capacidade de ser objetivo na fala, chegar direto ao ponto, que é diferente de você chegar chegando atropelando o outro. Sem muita firula, se diz. Sem muita firula, mas entendendo, mais do que sem muita firula, entendendo o que a situação de comunicação exige. Tá. Tem pessoas que falam assim, olha, Camila, eu sou objetiva, eu sou assim, eu sou direta ao ponto. Aqui Sincerão. eu tô sincerão. Que é um problema muitas vezes. Exatamente. Porque aí a gente vai observar o que é esse sincerão. Será que é a pessoa que é sincerão ou será que está correndo um sincericídio aí? É, A pessoa não, ela expressa o que ela deseja, só que ela não considera o outro. sim. Como essa mensagem vai ser recebida? Como essa mensagem vai ser recebida, se é o momento de receber essa mensagem, se precisa ser dessa forma. Então não é só você ser objetivo. É você saber ser assertivo. Qual que é a diferença? Quando você é assertivo, a pessoa que é assertiva, ela é capaz de expressar os seus sentimentos, as suas opiniões, as suas necessidades. Ela entende que ela tem esse direito, e sim, né, a comunicação é um direito, ela se expressa, mas ela considera o outro. Os direitos, as necessidades, as opiniões do outro. O momento, né? O momento, a situação de comunicação. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Eu estou lá trabalhando e eu preciso falar com o meu chefe. Eu entro na sala dele e ele está super estressado aí, vendo algum e-mail, alguma coisa no computador ali, resolvendo um problema. Eu vou falar com ele? Por cima dele ali? O Simancol já deveria te ajudar, né? Não, não é Agora, o momento. o Simancol já começa por ali. Será que é o momento? É. Se não tem jeito, é urgente, como que eu vou fazer isso? Então não é só chegar, então, preciso falar sobre o assunto X com você. Não, mas será que ele está preparado para receber também dessa forma? A pessoa que, sei lá, está ocupada no celular, você está falando aqui atrás, ela está mexendo no celular. Será que não é melhor a gente estabelecer a conexão antes, para que essa pessoa esteja apta a me ouvir? Até numa relação, né? Marido e mulher. Pô, eu já descobri que quando eu tô com fome, cara, não vamos discutir. Acho que ninguém, né? Porque vai piorar a situação. Então, assim, não tem discussão véspera do almoço, véspera do jantar. Uhum. Tipo, uma coisa que eu já descobri lá atrás e a gente não faz porque tudo vai ser potencializado. Então, já é Isso. uma descoberta minha que pode funcionar para muita gente que tá assistindo. Exatamente. Eu também, eu viro um bicho quando eu tô com fome. É, então. Ter o mal é fome, Camila. Então, assim, a gente precisa ter essa noção e isso é ser assertivo. Uhum. Ser assertivo não é engolir sapo. Ser assertivo não é você agressivamente dizer o que você tem a dizer. Tá vendo que aqui falei de dois extremos? Sim. A pessoa, por exemplo, que tem dificuldade em dizer não. Geralmente essa pessoa tem um comportamento e uma comunicação mais passiva. Ela identifica aquele pedido, ela percebe que às vezes ela nem vai dar conta, vamos pensar no trabalho. Ah, eu entrego para você, eu pergunto para ela, tem como você ficar hoje, depois do horário aqui pra gente, até 10 horas da noite? Eu vou. Aí você pensa, puxa, eu tinha um compromisso, eu tenho isso aqui, não posso. Ah, posso.
Isso não é ser assertivo. É o Tem uma contrário. questão psicológica aí por trás, né? Sim, É. tem. Tá. E aí tem aquele Insegurança, medo, a né? insegurança, essa dificuldade também está associada a outras questões emocionais, de comportamento. Mas a ponta vem para a comunicação. Sim. Então, saber dizer não é uma forma da pessoa ser assertiva. Entender o momento de ponderar é uma forma de ser assertivo. Perceber se a situação pede que você explique um pouco mais sobre aquele assunto também é ser assertivo. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu fui objetiva. Eu falei o que eu tinha que falar ali, eu fui rápida, mas ser objetivo não é necessariamente ser rápido. Ser econômico nas palavras. A gente não precisa ser econômico. Uhum. Corre-se o risco da gente cortar informação importante na tentativa de ser econômico. Isso é muito comum no trabalho, né? É. Não, vou falar rapidinho aqui, porque... E aí você deduz que a pessoa entendeu. No final das contas, você falou quase nada, ela não entendeu quase nada. Exatamente. Aí você trouxe uma palavra, E depois deduz. não adianta cobrar, né? É. Exato. Quem nunca? Aí você vai cobrar, você fala, meu, mas eu falei, mas você falou o quê? Falou pela metade, É. eu entendi pela metade. Muito bacana. E aí o resto a gente supôs. Só tô absorvendo aqui. É isso aí. Se você gostou desse episódio, com certeza vai gostar do episódio completo. Descubra aí como destravar a sua comunicação. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho. Valeu, até o próximo plugado.